Aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego. Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Tem alguém que está feliz com Jesus aí? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Estamos felizes com o nosso Senhor, sempre, né? E para quem não me conhece, sou Duda de Erechim, sou pastor da Igreja Batista Nacional Ágape de Erechim, e quero dizer que é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos nessa noite para compartilhar um pouquinho das coisas que Deus tem feito em nós e através de nós também. E para quem não sabe, nós somos um fruto desse ministério que, graças a Deus, permaneceu, né? E hoje eu quero mostrar um pouquinho também dos frutos desse trabalho aqui da Igreja Batista Nacional Ágape e agora também Gerando Eternidade, e pastoreada pelo pastor Josivan, apóstola, apostila, bispa, pastora. Ela não gosta nada disso, né? Só para brincar. Marisele, família. E nós temos uma história juntos, como igreja, como irmãos, e hoje eu quero mostrar um pouquinho isso e também falar sobre nós sermos frutos que permanecem, mas além de sermos frutos que permanecem, nós darmos frutos que permanecem. Você pode projetar, por favor? Então, eu quero falar sobre isso. Se eu não me enganei, ia falar sobre frutos, né? Então, eu quero mostrar, desde o início da minha conversão, sou convertido há 21 anos, e, na verdade, aceitei Jesus em 95, e a partir de 96, então, eu comecei uma história com Deus. E desde esse tempo eu tenho caminhado junto com o pastor Josivan, conheci eles logo no início da minha conversão, e a minha primeira experiência impactante, marcante com Deus, onde Deus me chamou, onde eu tive a marca, o selo do chamado de Deus, foi numa viagem. Não sei se tem alguém ainda aqui dessa viagem que nós fizemos juntos para Curitiba. Será que tem, pastor? Num congresso com o pastor Jorge Linhares ministrando, você lembra, pastor? Bem no início, não sei, não deve ter quase ninguém, acho que ninguém aqui desse tempo, mas foi uma viagem que nós fizemos juntos como igreja, e lá, 96, eu acho que foi, 97, ali Deus me chamou, então colocou dentro do meu coração esse desejo por servir a Deus, e nós fomos caminhando junto. Então nós temos uma história, e eu quero mostrar aqui. Essa aqui não é a igreja, né? Essa aqui é o prédio da igreja onde nós nos reunimos lá em Erechim. Tem alguns que já conhecem. E então, o prédio da igreja lá, Batista Nacional de Erechim. Não sei se vai passar, não sei se vai passar. Não vai pegar. Pegou? E tu vê que não mudou muito, né, pastor? Aqui é uma foto do pastor no início do nosso trabalho, Missão Ágape ainda. No ano de 2008. Tive que tirar foto de uma foto, pastor, porque não é fácil, né? Encontrar registro hoje tudo fácil, né? Tudo arquivado, tudo organizado. E eu tirei uma foto e aí ainda ficou bom. Pastor Josivan não mudou muito ainda no início do nosso trabalho. Então, para quem não sabe, nós iniciamos o trabalho na Erechim com a cobertura da Igreja Batista Nacional aqui de Concórdia, com o auxílio do pastor Josivan e família, igreja. E a primeira coisa que eu quero falar sobre frutos que permanecem, eu quero dizer que frutos que permanecem é resultado de semeadura. Você pode repetir comigo e dizer assim: fruto que permanece é resultado de semeadura. Então eu quero mostrar frutos que são resultado de semeadura. Nós fomos alvo da semeadura dessa igreja. Essa igreja semeou na nossa vida. Pastor, o que é a Igreja Batista Nacional Ágape, Gerando Eternidade de Concórdia semeou na sua vida, na sua família, no seu ministério, na igreja aonde você é pastor até hoje? Vou falar algumas coisas aqui que eu anotei. Foi semeado, primeira coisa, cuidado e amor. Desde o início que nós nos conhecemos, nós sempre recebemos da parte pastoral cuidado, pastor, e amor. Então vocês semearam isso na nossa vida. Nós aprendemos isso com vocês. Nós fomos e continuamos sendo até hoje cuidados, pastoreados.
embora nós crescemos um pouco e hoje está um pouquinho distante, mas nós somos resultados de uma semeadura que foi feita nas nossas vidas. Foi nos semeado amor, foi nos semeado cuidado, foi semeado também aconselhamento. Eu me lembro quantas vezes, e de vez em quando ainda eu venho, né? A Marisete outro dia mandou um WhatsApp falando que é para eu avisar que ela vai fazer um rango especial, né? Agora no próximo almoço, né? Prometeu, tem que cumprir agora. Mas muitas vezes eu venho durante a semana para estar com eles, para sentar com eles, para ouvir eles, para me aconselhar com eles, ou simplesmente para estar juntos. Por quê? Porque somos edificados quando nós aprendemos a andar uns com os outros, né? Igreja é isso, nós andamos uns com os outros. Então, cuidado, aconselhamento, recebi também desse ministério conhecimento. Para aqueles que não sabem também, eu sou fruto do curso de Missiologia, e eu logo vou mostrar aqui também o fruto, pastor, desse trabalho que nós fizemos através do curso de Missiologia. Nós fizemos 2 anos e meio, eu fazia pelo sábado à tarde. Quantos eram meus colegas aí, vou ver? Eita glória! Aí, ó, os irmãos, tá? Tem uns irmãos que estavam estudando comigo, né? Eu estudando com eles, né? Melhor. E nós, por 2 anos e meio, todo sábado, faltei alguns, né? Eu não dizer todos. Por 2 anos e meio, todos os sábados eu pegava a minha vizinha, que agora não tenho mais, né? A Senzinha, no sábado à tarde, saía de Erechim e vinha à Concórdia para receber uma semeadura chamada conhecimento, né? Então, o que eu quero dizer é que frutos que permanecem é resultado de uma semeadura. E eu tenho recebido dessa igreja muitas coisas da parte de Deus que nós temos recebido através da vida dos irmãos. Então, fé também foi semeada nas nossas vidas, muito fé, pastor sempre motivando, sempre colocando coragem no nosso coração, sempre dizendo que nós tínhamos a condição, que nós tínhamos um chamado, que Deus tinha nos escolhido, e nós acreditamos muitas vezes andando na fé dele. Mas, apesar de nós hoje, Deus tem nos usado, e nós temos também, graças a Deus, dado alguns frutos para a glória do Senhor, que também têm permanecido, e já desses frutos têm surgido também outros frutos. Então, fé, sabedoria, conhecimento, aconselhamento, ajuda, cuidado, todas essas coisas que nós recebemos dessa igreja, desse ministério. Então, estou falando aqui sobre os frutos que permanecem. Então, eu posso dizer, nós podemos mostrar que nós somos um fruto, igreja, que permaneceu e vamos permanecer até o fim. E além disso, nós vamos dar muitos frutos juntos para a glória do Senhor. Alguém crê nisso? Diga amém. Alguém crê nisso? Diga glória a Deus. Então, estou mostrando para os irmãos aqui. Aqui então, eu tirei essa foto no ano passado, não sabia que ia estar ministrando. Eu acho que semana passada eu já sabia, não? Sabia que eu ia ministrar hoje aqui? Não lembro, né? Mas tá bom. É uma foto essa igreja, né? Aqui são os irmãos, no domingo passado no culto lá, então hoje nós, graças a Deus, nos reunimos num prédio maior. Nós começamos lá em casa, o pastor sabe, na garagem da nossa casa, depois nós fomos para um hotel, depois nós fomos para um local melhor, fizemos evangelismo juntos como igreja. Não sei se alguém lembra que nós fizemos um culto ao ar livre. Quantos estavam lá? Alguns só, né? Cadê o pessoal? Será que ficou em casa hoje? Alguns estavam, fizemos evangelismo e temos crescido, né? Graças a Deus. E tudo isso, irmãos, é só o começo. Vai ter muito mais, em nome de Jesus. Aqui agora estamos ligados, né? Frutos que permanecem. Então nós temos trabalhado lá em Erechim. Então a primeira coisa que eu falei, que fruto que permanece é resultado do quê? De uma semeadura. A segunda coisa que eu quero falar é que fruto que permanece é resultado de aliança permanente. Nós temos uma aliança há 20 anos. Uma aliança, por que eu estou falando aqui hoje? Porque nós temos uma aliança duradoura. E não tem fruto permanente se não tiver aliança permanente. Não vai permanecer. Porque no reino de Deus as coisas funcionam através de aliança. Uns com os outros. A nossa aliança com Deus, a nossa aliança com o pastor, a nossa aliança com a igreja local, a nossa aliança com os irmãos. Tudo é feito através de compromisso, de aliança. De uns para com os outros. Então, nós mostramos aqui que nós temos uma aliança, e graças a Deus,
irmão aqui falou, introduzindo, né? Nas dificuldades e tal, nas lutas, nas provas, mas em meio a tudo isso, a aliança ela não pode ser quebrada. A aliança precisa permanecer. E aí nós vamos ver o quê? O resultado desses frutos, pastor. Nós vamos ver o resultado dessa aliança, desse compromisso que nós temos uns com os outros. Então essa aqui é a Igreja Batista Nacional Ágape, gerando a eternidade, resultado de semeadura, de aliança que permanece através desse ministério e dessa igreja. Glória a Deus por isso. Aqui então o Ministério do Louvor, aqui trabalho com o Ministério Infantil, dia de apresentação. Trouxe uma foto para mostrar para os irmãos. Ano passado, nós tínhamos comentado que o pastor disse: quando você voltar do Nepal, você vem para Concórdia, você fala sobre a viagem. Tá? Hoje eu não tenho tempo para isso. Mas o que eu quero falar é que hoje nós temos dado frutos em outras nações. Vou repetir, hoje nós temos dado fruto em outras nações. Isso nós nunca sonhávamos, nós nunca imaginávamos, mas Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Deus, apesar de nós, Ele faz muita coisa que nós nunca pensávamos ou imaginávamos, porque Ele é Deus poderoso. Então, ano passado eu fiz uma viagem de 22 dias, nós fomos conhecer um trabalho missionário que já existe no Nepal há 9 anos, através da Igreja Batista Nacional Ágape de Bento Gonçalves, através do pastor João, que é pastor e missionário que está no Nepal. E nós fomos ali então conhecer o trabalho que está sendo realizado no Nepal. Hoje, esse missionário tem capacitado e ajudado 30 pastores locais, pastores nepales. E a Igreja Batista Nacional Ágape de Erechim tem ajudado a manter 5 pastores. Então, nessa parceria, nós temos sustentado 5 pastores lá no Nepal, que pregam o Evangelho, que fazem a obra de Deus. Então, nós estamos nas nações já também para a glória do Senhor. Então, esse é um trabalho aqui com as crianças, aqui os nossos irmãos. Vamos aplaudir a Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Nós louvamos o Senhor, nós exaltamos o nome do Senhor por esse trabalho. Essa aqui é a igreja, nossos irmãos, lá no Nepal. Um local muito distante, é muito difícil de chegar aqui, irmãos. Não vou falar muito. Se vocês quiserem ouvir mais sobre Nepal e Camboja, me traga um outro dia, tá, pastor? Eu vou falar só um pouquinho aqui. Então, aqui é um outro trabalho, irmãos, que já não é mais no Nepal, é no Camboja. Esse trabalho que está sendo realizado no Camboja é uma casa de abrigo para meninas, algumas que já sofreram violência, algumas abandonadas pela família. É uma casa que hoje estava com 18, hoje está com 20 meninas ali, desde pequenininha até 18 anos. Então nós temos uma missionária também, que é aqui é a sobrinha da missionária, a missionária não está aqui na foto, mas é uma missionária também que tem a cobertura de Bento Gonçalves. Ela é cunhada do missionário que está no Nepal, e ela então cuida desse trabalho no Camboja. Hoje também, graças a Deus, nós temos abençoado esse trabalho no Camboja. Apesar de nós sermos uma igreja ainda nova lá na cidade de Erechim, fazem alguns anos, né? Eu nem sei direito, porque eu não sou muito bom nesse negócio de marcar datas. E nós temos então ajudado, temos entendido que a lei da semeadura, ela se aplica também à igreja local. Nós muitas vezes aplicamos a lei da semeadura só na nossa vida pessoal, mas a igreja aqui também semeia nas nações, semeia na vida de missionários, semeia na vida de novas frentes de trabalho ou abertura de igreja. A igreja também está fazendo a semeadura. Nós na Erechim, nós não temos prédio próprio ainda, irmãos, e desde o início Deus colocou isso no meu coração, que mesmo antes de nós termos o nosso próprio local, nosso próprio prédio, nós nos reunirmos, nós deveríamos semear no reino de Deus. Deveríamos semear na vida dos missionários, na vida dos pastores, e nós temos feito isso, e Deus tem nos sustentado. Deus tem trazido provisão, porque Deus é fiel e Ele sabe a motivação e o desejo do nosso coração em ver o reino de Deus sendo implantado na terra. Não
de abençoar as nações, de ajudar não só a orar, mas também enviar recurso, enviar missionários. Eu creio que Deus vai levantar missionários. Pela fé, eu estou dizendo, estou orando, estou declarando isso, que Deus vai levantar missionários também na cidade de Erechim. E esse é um legado, irmãos, que eu recebi aqui de Concórdia também. Eu aprendi a amar missões com o pastor Josivan e a igreja aqui de Concórdia. Por quê? Porque eu sei que os irmãos amam missões. Eu sei que os irmãos investem em missões. E Deus se alegra com isso. Deus ama missões. Deus ama aquele povo lá no Nepal. Deus ama esse povo aqui lá no Camboja. É terrível esses lugares, irmãos. Nós não temos noção do que é estar nesses lugares. Tailândia também, nós passamos pela Tailândia. Mas aqui, a visita então ao Camboja, aqui uma selfie com as meninas do Camboja. Glória a Deus por elas. Aqui também, olha só. Nesse curso de missiologia, deixa eu tirar o tempo aqui para eu não me perder. Ok. Nesse curso que eu fiz aqui com os irmãos de missiologia em Concórdia, na conclusão do curso, nós fizemos uma viagem de 7 dias com 9 pessoas. Severino não está aqui? Rosane também? Pastor Severino, né? Gastamos o nosso espanhol lá no Paraguai. Nada, né? Fomos pela fé, mas pior que falar espanhol é inglês, não saiu nada, inglês não saiu nada. Espanhol até a gente arrisca, né, falar alguma coisa, mas fomos lá pela fé, pela coragem, né, Severino? Lá no Paraguai, numa viagem missionária. Nessa viagem missionária, irmãos, que foi, não sei quantos anos faz. Tu lembra, pastor? Mas, lembra, pastor? Vocês viram que eu sou um número, não é? Mas eu não lembro. Aí, Majara, quanto tempo nós nos formamos? 7 anos. Quando dizer isso? Então, 7 anos. Então, há 7 anos atrás, juntamente nessa viagem com os irmãos aqui de Concórdia, foi um desafio tremendo, irmãos. Né? A primeira viagem para o Paraguai é difícil, depois agora está tranquilo. Né? A gente vai para o Paraguai como não é ali Cidade de Leste fazer compra, não, irmãos, é lá dentro, lá fazer missões. Lá dentro, lá no Paraguai. Então, nós fomos lá e lá nós conhecemos, através dessa igreja, o pastor José. Os irmãos conhecem aqui o pastor José. E hoje, através do pastor José, nós conhecemos o genro do pastor José, pastor Diego Velasquez, a filha do pastor Marisa, e nós temos uma aliança que permaneceu desde aquele tempo. E hoje também, graças a Deus, nós temos abençoado os irmãos ali no Paraguai. A igreja onde o pastor José, hoje ele não está mais pastoreando, essa igreja aqui é a Igreja Batista Altar de Adoração de Encarnação no bairro de Incavururu. O pastor, quando fala aqui, vocês lembram, né? É meio difícil falar esse nome aqui. Cavururu. E aonde o pastor Diego está pastoreando. O pastor José hoje está em Bela Vista. Um trabalho, irmãos. Aqui Deus falou algo muito forte no meu coração. Que essa igreja aqui é uma sementeira, aonde muitos pastores, muitos missionários, Deus vai levantar através desse trabalho aqui. E como eu não sou bobo nem nada, eu estou semeando na vida dessa igreja, como igreja, não pessoalmente, como igreja, nós estamos abençoando esse trabalho, estamos aprendendo com os irmãos, fazendo uma semeadura na vida deles. Por quê? Porque eles vão dar muito fruto para a glória de Deus. Então nós estamos abençoando eles, estamos também sendo abençoados por ele, porque o pastor Diego, ele tem uma habilidade na área da música, então de vez em quando ele vem para Erechim, ele dá uma capacitação ali para os irmãos em Erechim. Então nós temos também, com a ajuda de Deus, conseguido apoiar esse trabalho missionário e queremos fazer muito mais, porque tudo isso então é só o começo, como nós temos declarado. Então mostrei aqui para os irmãos um pouquinho daquilo que são os frutos que permaneceram, pastor. E eu quero falar um pouquinho, já falei um pouquinho, não vou mais falar mais muito. Os irmãos estão cansados, né, desde sexta-feira, sábado, domingo pela manhã, domingo pela noite, enfim, né? Mas hoje na minha oração eu estava pedindo para Deus que Deus me usasse de alguma maneira para que os irmãos pudessem ser mais abençoados ainda, através desses testemunhos, através de nós estarmos vendo. Muitas vezes só falar não é suficiente, então nós podemos ver aqui os frutos que permaneceram através dessa igreja e desse ministério. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 1. Abra a sua Bíblia, por favor.
1 Coríntios, capítulo 1. Posso ouvir um glória a Deus dos irmãos? Glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 28 e 29. A palavra de Deus é assim: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia. Essa é a obra que Deus faz. Deus pega pessoas que são os improváveis. Deus pega pessoas que talvez ninguém mais pegaria, ninguém mais acreditaria, ninguém mais investiria nessas pessoas. E Deus escolhe, Deus chama, e Deus salva, e Deus liberta, e Deus transforma. E ainda mais, Deus usa essas pessoas para a sua glória. Olha que poderoso que é isso, olha que Deus tremendo que nós servimos. Que Deus poderoso que pega alguém que estava ali muitas vezes esquecido, muitas vezes excluído, muitas vezes à margem da sociedade, como nós vemos aqui, muitos exemplos da Bíblia. Irmãos, quem escolheria Zaqueu para fazer parte do seu ministério? Talvez ninguém mais, mas Jesus pegou Zaqueu. Jesus disse: olha, vou na tua casa hoje. Então são pessoas que Deus escolhe. Quem escolheria Saulo para o seu ministério? Quem investiria na vida de Saulo? Mas Jesus investe. Por quê? Porque Jesus trabalha com pessoas que não são, que não podem, que não têm condição humanamente falando. Por quê? Porque Ele quer derramar sobre essas pessoas a sua glória, a fim de que o seu nome seja glorificado através de nós. Então eu não sei quantos que nós temos aqui, mas eu posso dizer que eu sou improvável. Eu sou uma pessoa que Deus me escolheu por pura graça e misericórdia. A minha vida era totalmente um lixo, em todos os sentidos. Emocionalmente falando, financeiramente falando, espiritualmente falando. E Deus foi lá e me escolheu, me salvou. Assim como Deus escolheu cada um de vocês. Nós precisamos reforçar isso nas nossas vidas, que nós somos escolhidos de Deus. Aleluia. Diga comigo assim: eu fui escolhido por Deus. E além de ser escolhido por Deus, nós somos chamados por Deus. E nós somos chamados por Deus para isso, irmãos, para ser fruto que permanece. E dar fruto que permanece também. Para a glória de Deus, desde o momento da minha conversão, eu nunca saí dos caminhos do Senhor. Eu sempre permaneci. Eu sempre perseverei. Porque assim como, irmãos, eu tinha uma vida intensa no pecado, quando me converti, eu entendi que eu precisava ser intenso para Deus. Ainda mais daquilo que eu fazia quando eu não conhecia o Senhor. E nesses 20 anos de caminhada cristã, eu tenho procurado manter isso, essa intensidade. E se tem uma coisa aqui para o Jean que eu ensino lá com os irmãos em Erechim, que se tem algumas coisas que nós precisamos como servos de Deus na caminhada cristã, é constância na nossa caminhada. Porque se nós formos constantes na nossa caminhada, não tem como nós não darmos frutos. Então ser constante é uma característica fundamental para quem quer frutificar no reino de Deus. Outra coisa que nós falamos lá, é necessário que nós tenhamos o caráter de Cristo em nós. Se nós quisermos frutificar no reino de Deus, temos que ser constantes. Mantermos uma vida constante de palavra, de comunhão com Deus, com os irmãos, com a igreja local. Precisamos ser constantes na nossa decisão. Quantos aqui já decidiram por Jesus? Digo amém. Então, a partir dessa decisão, nós precisamos, irmãos, permanecer. Nós precisamos lutar constantemente, diariamente, e perseverar para quê? Para que nós não sejamos só fruto que permanece caros, mas também sejamos usados por Deus para frutificar e abençoar outras nações através de nós. Então, constância, caráter
e maturidade. Se nós tivermos essas três qualidades, olha, isso aqui é poderoso, porque automaticamente, naturalmente, nós vamos frutificar o reino de Deus. Automaticamente, com essa constância, com o caráter de Cristo e também com maturidade, nós vamos nos aliançar, pastor, porque a obra de Deus é feita através de alianças. Nós precisamos entender como igreja que sem aliança não tem fruto. Tudo que fazemos no reino de Deus é por causa de alianças que nós fazemos. A primeira aliança que nós fazemos é com quem? É com Deus. Depois nós nos aliançamos com quem? Com o Pai espiritual. Depois nós nos aliançamos com quem? Com os nossos irmãos. Para quê? Para que através da igreja nós sejamos fortalecidos, nutridos, alimentados e tratados também através da igreja. Então, o que nós vemos aqui? Deus escolhendo pessoas que talvez ninguém mais escolheria. Deus indo até essas pessoas, chamando um Zaqueu, chamando uma mulher samaritana, chamando um Saulo de Tarso, escolhe, chama, transforma, capacita e envia para que essas pessoas se juntem a outras pessoas e propaguem o Evangelho de Jesus Cristo. Então, no início eu falei que frutos que permanecem é resultado de semeadura e de investimento. A segunda coisa que o fruto que permanece é resultado de aliança permanente ou aliança duradoura. E a terceira coisa, aqui para encerrar, em alguns minutinhos já estou encerrando, a terceira coisa que nós precisamos entender é que frutos que permanecem é resultado da pregação da palavra e do mover do Espírito. Vou repetir, fruto que permanece é resultado da pregação da palavra e do mover do Espírito Santo. E se essa igreja, irmãos, tem dado frutos, ou no plural, vamos dizer assim, frutos que permanecem, é porque essa igreja é comprometida com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o fruto para ser permanente é resultado da pregação do Evangelho de Cristo. Nós pregamos pela fé, nós anunciamos pela fé, pregamos a palavra, as pessoas ouvem a palavra, nós somos alcançados pela palavra, nós seguimos a Cristo pela palavra, nós permanecemos pela palavra, e tudo acontece por meio da palavra. Junto com a palavra, o que nós precisamos mais, caros irmãos? Do mover do Espírito. Porque o mover do Espírito vai consolidando a palavra e vai consolidando a nossa fé. Para nós termos experiência. O que é o mover do Espírito? Do Espírito fala da presença, fala do agir do Espírito, fala das experiências sobrenaturais que nós temos com o Senhor, que são essenciais também na nossa caminhada com Deus. Então, a palavra de Deus precisa ser pregada com autoridade, poder, unção, na dependência sempre do mover do Espírito Santo. Para quê? Para que nós venhamos alcançar frutos que permanecem. E além disso, darmos frutos. Tem alguém aqui que quer dar fruto para Deus? Isso tem que queimar no nosso coração. Isso tem que nos inquietar, irmãos, esse desejo ardente. Eu preciso frutificar no reino de Deus. Primeiro porque a palavra de Deus nos diz isso. Então, lá em Erechim eu falar para os irmãos, por favor, vamos ser intensos em Deus. Irmãos, por favor, vamos ganhar vidas para Jesus. Irmãos, por favor, vamos frutificar no reino de Deus. Não só estamos buscando a Deus para ser abençoados, nós não pregamos isso lá. Eu digo assim, olha, você tem que buscar a Deus para você ser uma bênção. Porque muitas vezes nós buscamos na vida cristã, a vida toda, buscamos a Deus para ser abençoados. E abençoado uma semana, e busca Deus na outra semana, para quê? Para ser abençoado. E busca Deus no outro mês, para quê? Para ser abençoado. Chega disso, irmãos. Porque abençoados nós vamos ser na caminhada, pastor. Abençoados nós vamos sendo se nós permanecermos no Senhor e na sua palavra. Isso é automaticamente, irmão. Então descansa no Senhor, porque você já está sendo abençoado por Deus. Então agora, foque em outra direção. Diga a Deus, agora eu quero ser uma bênção na vida de outras pessoas. Agora eu quero ser canal. Agora eu quero ser usado. Agora, Deus, a minha limitação coloca na tua presença, porque o Senhor é poderoso para fazer a obra, apesar de mim, irmãos.
Então, vamos focar nesse caminho agora. Não só buscar Deus para ser abençoado, mas buscar Deus para crescer na fé, buscar Deus para ser melhor, um cristão melhor, buscar Deus para ser Deus na vida de outras pessoas, porque quando nós temos esse desejo no nosso coração, Deus cuida de nós, Deus vai nos abençoando. E eu falei no início aqui que quando eu me converti, eu estava quebrado em todos os sentidos, e Deus reverteu essa situação, e hoje, graças a Deus, eu sou abençoado em todos os sentidos, principalmente na minha vida espiritual, que é o mais importante. O mais importante é nós sermos abençoados na nossa vida espiritual, e isso não depende de nada externo, depende só da nossa busca a Deus, não depende de nada e de ninguém, só depende de nós mesmos. Então, partindo disso, dessa busca espiritual, de nós sermos bênção na vida de outras pessoas, nós vamos conseguir permanecer e frutificar para a glória do Senhor. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, estimular você. Deseje diante de Deus frutificar muito mais. Pastor, eu já tenho feito, faça muito mais, irmãos. Eu sei que quando nós nos dispomos, quando nós queremos, Deus vai nos usar. Nós nos colocamos à disposição, Deus vai nos usar poderosamente. Então a nossa parte é nos colocar à disposição. Porque eu também digo, sabe as pessoas que Deus usa? Os mais capacitados, os mais preparados. Deus usa esses também, irmãos. Porque Deus não descarta ninguém da sua obra. Quanto mais preparado, quanto mais qualificado, melhor. Mas se não estiver à disposição, os mais qualificados, mais preparados, ou os menos qualificados, menos preparados, não serão usados por Deus. Porque Deus usa quem se coloca à sua disposição. Você pode dizer isso? Diga, Deus usa quem se coloca à sua disposição. Então é simples assim, irmãos. Pastor, é simples assim, porque é tão simples você não acredita muitas vezes. Porque você acha que é muito complicado essas coisas. É simples, nós complicamos as coisas. Nós que queremos muitas vezes, sei lá, alguma coisa extra sobre, poderosamente. E as coisas são simples, se coloca à disposição. E você vai ver Deus te usando na vida de outras pessoas. Eu comecei meu ministério, irmãos, dando canal para os irmãos. Era a única coisa que eu sabia fazer, eu estava chegando na igreja, mas eu viajava e tinha uma besta que caberia na besta muitas pessoas. Então o que eu fazia depois do culto? Eu colocava a besta à disposição. A besta não é espiritual falando, tá? É o carro, tá? Vocês irmãos entenderam, né? A besta é uma van, amém? Amém. Eu tinha uma van. Então eu tinha a van, que não era minha, era da empresa, mas eu podia usar. E eu colocava, eu sabia pregar ainda, estava chegando, eu só sabia testemunhar e estar falando com os irmãos. Eu comecei fazendo isso, irmãos. Eu comecei pastoreando, dando carona para os irmãos. Porque eu não sou pastor depois que fui ungido e tenho uma carteirinha de pastor. Eu comecei a ser pastor depois que fui chamado por Deus. Ali eu comecei a ser pastor. Cuidar de pessoas, amar a obra de Deus, amar pastores. Se tem uma coisa que eu amo, irmãos, é pastores. Não porque eu sou pastor, porque eu sou servo de Deus. Eu amo pastor, eu amo família de pastor, oro por eles. Porque eu sei o que é hoje, o que é ser um pastor. E desde a minha conversão, eu sempre andei lado a lado aliançado com pastores. Eu nunca tive problema com pastor. Na minha vida de ovelha, hoje eu continuo sendo ovelha. Tá? Mas na minha vida de ovelha, eu nunca tive problema com pastor. E hoje eu também tenho um pastor, porque nós temos vários pais espirituais. Um dos meus pais espirituais é o pastor Josivan, né? E família também, Marisele também sempre teve presente, né? É junto isso. E hoje também o meu pastor é o pastor João Batista, os irmãos aqui conhecem o Pedro Gonçalves. Então nós sempre andamos aliançados, porque no reino de Deus, irmãos, para nós termos frutos que permanecem, não tem como nós termos carreira solo no reino de Deus. Não existe isso, ninguém pode andar sozinho no reino de Deus. A obra de Deus é feita através do povo de Deus que está aliançado com Deus, com o seu pastor, com a igreja local, com os irmãos. Alianças, para que nós sejamos e possamos também dar frutos que permanecem. E aqui eu encerro. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego.
as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus.